Essas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11. Semana passada nós encerramos a exposição no capítulo 10. E o capítulo 10 ele se encerra mostrando que a coroação de Saul, que foi o assunto abordado ao longo do capítulo, a coroação de Saul não foi aceita por todas as pessoas em Israel da mesma forma. Uns viram ali a coroação e para eles não valeu de nada, assim, não foi algo que modificou muito o cotidiano deles, e eles simplesmente retornaram para casa. Outros, homens aos quais Deus tocou o coração, eles seguiram a Saul. Mas também existiram aqueles denominados ali como filhos de Belial, que fizeram oposição a Saul. Então, diante da coroação, você tem aqui 3 reações. De forma que o capítulo ele termina em suspense. Será que a nação vai apoiar o rei? Ou será que aqueles que fizeram oposição vão ganhar força entre aqueles que simplesmente foram embora para casa e vão então conseguir causar problemas para Saul? Então o capítulo 11 termina debaixo de uma espécie de tensão. O que vai ser do reino daqui para frente? Além desse suspense, desta aparente tensão que nós encontramos aqui no final do capítulo 10, Saul tinha logo de cara 2 grandes problemas para resolver. O primeiro deles dizia respeito a uma questão geográfica, porque as tribos de Israel, quando se estuda a geografia bíblica, as tribos de Israel, a gente percebe que elas estavam isoladas, separadas geograficamente falando. Algumas estavam estabelecidas bem ao norte e outras bem ao sul, bem longe umas das outras. E militarmente falando, isso é bastante complicado. Talvez a gente não entenda muito isso, porque a gente não vive num contexto de guerra. Graças a Deus por isso. Mas aquele era um tempo em que as nações viviam o tempo inteiro guerreando. E estar separado militarmente, geograficamente, é uma questão militar muito séria. Para você ter uma noção, os estrategistas, os homens que estudam essas questões, eles vão dizer que os anos em que Hitler teve sucesso durante a Segunda Guerra Mundial, uma das coisas fundamentais foi que os aliados de Hitler, eles estavam geograficamente num lugar importante, estrategicamente posicionados. Aquele pessoal que fazia ali parte do eixo, como foi assim denominado o grupo liderado por Hitler na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália, e algumas outras nações da Europa, que tinha também a liderança do Japão, mas num outro continente, eles estavam ali arrumados geograficamente de forma estrategicamente posicionados. Então a grande distância entre as tribos, umas ao norte, outras bem ao sul, era um problema que Saul precisava, como rei, resolver.
Além disso, além dessa separação, dessa divisão geográfica, a Bíblia também nos diz que existia um outro tipo de divisão, talvez bem mais sério do que esse, que era a divisão moral, a divisão espiritual. Talvez este fosse o maior e o principal problema que Saul, ao assumir o reinado, tinha para resolver. Quando um líder assume uma igreja, uma prefeitura, uma empresa, a primeira coisa que ele precisa saber quais são os problemas a serem resolvidos. Esse aqui era talvez o principal de Saul. Nós estamos aqui estudando o livro dos Juízes, na EBD. O finalzinho do livro de Juízes deixa em evidência essa dificuldade de tribos que estão moralmente divididas. Os últimos 3 capítulos de Juízes vão narrar uma guerra civil seríssima que acontece em Israel. E essa guerra civil, ela é promovida pelos habitantes da terra natal de Saul, os benjamitas. E aquele confronto que resultou na morte de milhares de israelitas revela como que as tribos de Israel elas estavam divididas. Então você apanha a divisão que existe entre as tribos de Israel, que fica evidente pela guerra civil, a oposição que aqueles filhos de Belial, no final do capítulo 10 aqui de 1 Samuel, nos mostram que iam fazer contra Saul. Então Saul tem um problema de divisão moral dentro de Israel muito grande. E a menos que ele conseguisse resolver essas picuinhas que dividiam a nação, e a menos que ele conseguisse desenvolver ali meios de coordenação eficazes, porque as tribos estavam separadas geograficamente, talvez criar um trem-bala, talvez criar um grupo de WhatsApp para unir as tribos, não sei, ele precisava montar alguma coisa. Se ele não fizesse isso, os inimigos certamente destruiriam Israel. E Israel tinha muitos inimigos. Não por acaso, assim que Saul assume, assim que Saul é coroado, o próximo capítulo nos mostra uma ameaça séria contra a nação de Israel, que era a ameaça dos amonitas. Vamos ler aí o texto então. 1 Samuel 11 diz: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, o rei amonita: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu essas palavras, e acendeu sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque os filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos.
Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Os amonitas, estes que estão ameaçando Israel, eles eram sobrinhos de Ló. Eles eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Ou seja, eles eram parentes dos israelitas. No entanto, amonitas e israelitas eram rivais históricos. Se você lembra ou você conhece ali a história do Antigo Testamento, durante a travessia de Israel pelo deserto, os amonitas eles se recusaram a oferecer provisões e abrigo ao povo que estava em peregrinação. No início do livro de Juízes é dito que Jefté, ele vai fazer guerra contra os amonitas, que se aliaram a outros inimigos para lutar contra Israel. Então essa antipatia, essa rivalidade entre amonitas e israelitas, ela era histórica. 3 grandes profetas do Senhor, do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses 3 profetas, eles vão nos seus escritos, nas suas mensagens, mencionar Amon como rivais históricos dos israelitas. No rolo encontrado na 4ª caverna ali em Qumran, você já deve em algum momento, ou deveria em algum momento ter ouvido falar dos rolos do Antigo Testamento encontrados nas cavernas de Qumran. Inclusive esse vai ser um assunto que nós vamos abordar aqui na Escola Bíblica Dominical nos próximos domingos aí. Sérgio vai falar sobre isso. Mas esses rolos que são muito famosos, no rolo de Samuel, existe um versículo inteiro que é acrescentado a esse capítulo 11 de 1 Samuel. E nesse versículo diz assim: Naás, rei dos amonitas, oprimia os gaditas e os rubenitas severamente, vazava todo o olho direito e não permitia que ninguém salvasse Israel. Não restava ninguém entre os israelitas do outro lado do Jordão, cujo olho direito Naás, rei dos amonitas, não houvesse vazado. 7.000 homens, porém, haviam escapado do poder dos amonitas e ido a Jabes Gileade. Se essa tradição histórica é confiável, o que está sendo dito aqui é que esse rei amonita, chamado de Naás, ele estava fazendo uma espécie de campanha imperialista, que visava dominar toda aquela região ali, onde estava localizado o povo de Deus. Então ele estava indo de tribo em tribo. Primeiro ele invadiu a terra dos gaditas, depois dos rubenitas, e agora, no texto que nós estamos lendo, é dito que ele estava tentando entrar na terra de Jabes Gileade. Ele está indo de tribo em tribo, tentando dominar.
E isso é tão sério, ou a gente pode observar essa questão, esse avanço militar de Naás. Dá uma olhada aí, no capítulo 12, verso 12. Foi por causa da ameaça militar de Naás que Israel pediu um rei. Olha o que Samuel diz: vendo vós, Samuel falando para o povo, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra nós, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, o vosso Deus, era o vosso rei. Então esse rei amonita, ao que tudo indica, o que a gente lê aqui no capítulo 11, já era a terceira investida dele, ou a terceira ofensiva dele contra as tribos israelitas. Em vez de dar início a um cerco longo e dispendioso, Naás vira ali para aquele povo, para aquela tribo, e oferece negociar com eles. Talvez ele tenha dito assim: olha, eu já venci os Rubenitas, eu já venci os Gaditas, já furei os olhos de muitos deles ali, e vou fazer o mesmo com vocês. Vocês querem que eu faça o mesmo? Ou vocês querem negociar aí esse termo de paz? E tudo que, paz entre aspas, tudo o que ele exigiu foi que o pessoal ali dessa tribo se submetesse àquele castigo humilhante e, na verdade, incapacitante de ter o olho direito vazado. Por que vazar o olho direito? Geraldo falou aqui há pouco, lá do primeiro capítulo de Juízes, quando Adoni-Bezeque tem, junto o pessoal ali, os súditos, as pessoas que estavam debaixo do governo de Adoni-Bezeque, eles têm o dedão das mãos e dos pés cortados, para que eles não tivessem condições de lutar, além da humilhação. Os olhos direitos, quando são vazados, isso aqui deixa o quê? O camarada que vai jogar a flecha, o camarada que segura o escudo, os escudos eles eram segurados com a mão esquerda, e a espada com a mão direita, ele perdendo o olho direito, ele não sabe, ele fica sem condições de guerrear. Então, além de ser um ato de humilhação, incapacita os homens para a guerra, mas não incapacita os homens para quê? Para o trabalho. Ou seja, quando eu furo os olhos dos meus adversários, eu vou impedi-los de ser uma ameaça militar, mas eles vão continuar trabalhando para mim. Eles continuarão pagando tributos e impostos a mim. Então, diante dessa ameaça tão humilhante, diz o texto que os anciãos da cidade, de uma forma muito sábia, viram para Naás e dizem assim: nos dê uma semana de prazo, é o que está aí no verso 3, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, nós vamos nos entregar a você. Eles fizeram isso na esperança de encontrar alguém que pudesse salvá-los. Naás, de acordo com o que está escrito ali nos rolos de Qumran, o que pode ser verdade, pensou assim: ninguém salvou os Gaditas, ninguém salvou os Rubenitas, ninguém vai salvar vocês. Vocês então vão se entregar pacificamente, vão obedecer, tendo os olhos vazados? Vamos, uma semana e a gente faz isso. Naás aceitou, e eles imediatamente enviam mensageiros para todas as cidades de Israel. Mas aqui cabe uma indagação. O capítulo 11 diz, o capítulo 10 diz,
que Saul tinha sido entronizado. Saul era o rei de Israel. Por que eles enviam mensageiros para todas as cidades de Israel? O certo era eles enviarem um WhatsApp para quem? Para Saul. Vai direto em Saul. O rei é Saul. Vá falar com Saul. Quando esses homens enviam mensageiros para todo Israel, isso deixa evidente o quê? O fato de que eles ainda não consideram ou não têm a Saul como rei. Quando eles pedem ajuda a todas as tribos, os anciãos de Jabes de Gileade, eles estão reconhecendo que ainda não há rei em Israel. Outro detalhe interessante. O texto diz que quando a notícia chega aos ouvidos de Saul, onde que ele está? No palácio? Não tem palácio. Saul está no campo. Saul está como um agricultor. Ele não tem uma corte, ele não tem servos, ele não tem palácio, deixando evidente que nem o próprio Saul ainda está o quê? Exercendo a sua função de monarca. Então, quando um dos mensageiros de Jabes de Gileade chega à terra de Saul e anuncia a ameaça dos amonitas, diz o verso 6, olha aí, que o povo lamenta, o povo chora, e a reação do povo chega aos ouvidos de Saul. E quando isso acontece, diz o verso 6, que o Espírito do Senhor toma posse de Saul e ele fica extremamente furioso. E Saul consegue fazer algo aqui importantíssimo. Por quê? Ou qual é o pano de fundo para a gente entender esse ato importante de Saul? Lembre-se vocês, Saul ainda nem é considerado rei. A monarquia ainda não está presente. Isso significa que Israel ainda vive num contexto tribal. Lembra? Tribos ao norte, tribos ao sul. E numa sociedade tribal, que não tem um governo centralizado que comanda tudo, era extremamente difícil unir as tribos para apoiar aquela tribo que estava passando por problemas. Quem lê o livro de Juízes percebe que muitas das batalhas de Juízes aconteciam quando um exército oprimia 2 ou 3 tribos, elas que se virassem. As outras tribos dizem lá assim, problema é seu, eu não vou me... E por sua vez, quando era com elas, as daqui diziam assim, você não me ajudou, agora é problema seu. Então, unir as tribos por causa de uma questão era dificílimo. Em situações como essa, o reconhecimento da autoridade de um líder dependia da habilidade, da capacidade dele de convencer as outras tribos a segui-lo. E como Yahvé era a única autoridade central, quando alguém conseguia exercer a autoridade e convocar exércitos de todas as tribos, ficava evidente o quê? Essa pessoa que conseguiu fazer isso, que é a função de Yahvé, ele está debaixo da autoridade de Deus. Portanto, o verso diz assim, o Espírito de Deus se apossou de Saul. E quando ele fez isso, Saul teve condições de, num contexto tribal, unir as tribos para ir lá e defender Jabes de Gileade da ameaça amonita. Ou seja, assim como o Espírito de Deus veio sobre Sansão, dando-lhe uma força sobrenatural para derrotar os filisteus. Assim como o Espírito de Deus veio sobre outros juízes, como Otoniel, Gideão, Jefité, e deu a eles ali grandes vitórias. Assim como o Espírito fez com esses homens, agora o Espírito Santo vem sobre Saul, dando a ele coragem, habilidade para liderar Israel diante daquela crise que a nação vivia. E aí, diz o texto, que enquanto o exército estava sendo reunido,
Os habitantes de Jabes de Gileade usaram de grande astúcia. Olha o que diz o verso 10. Os homens de Jabes mandaram um recado para os amonitas: amanhã nós nos entregaremos. Então vocês farão conosco o que bem vos parecer. Ou seja, eles deram ao rei inimigo, Anaás, a falsa segurança que certamente levou o exército daquele homem a baixar a guarda. E no outro dia, Anaás e o seu exército, que tinha baixado a guarda, eles foram surpreendidos de tal maneira, mas de tal maneira, que diz o texto, que aqueles do exército de Anaás que sobreviveram, eles foram dispersos de tal forma, que não ficaram 2 juntos. Olha o que diz o verso 11, final: não ficaram 2 deles juntos. O exército amonita foi completamente disperso, não tinha nenhum caminhando com o outro. Os que ficaram vivos correram, não tinha ninguém próximo ao outro. E aí, diante da vitória e da constatação de que Deus estava com Saul, o povo quis acertar as contas com aqueles que lá no final do capítulo 10 questionaram o reinado de Saul. Viraram para Saul e disseram assim: cadê aquele pessoal que dias atrás fez oposição a você? Vamos chamar eles aqui agora, vamos dar uma lição neles. Saul vira para o povo, verso 13, diz assim: hoje ninguém morre, porque neste dia, o Senhor operou grande livramento em Israel. Nós vamos ver que daqui para frente Saul só faz besteira, mas aqui foi o melhor momento da vida do reinado de Saul. Aqui ele merece a nossa admiração, porque ele não usou a vitória dele como forma de se livrar dos seus inimigos, mas como meio de honrar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Certamente esse foi o ponto alto de todo o reinado de Saul. E ele lembrou ao povo que não havia sido ele. Ele diz: não fui eu, mas foi tão somente o Senhor que trouxe salvação. Então, esse é um momento de direcionar toda a nossa honra, todo o nosso louvor ao Senhor. Saul aqui teve uma atitude que só os grandes líderes possuem. Os grandes homens, os grandes líderes, eles usam a sua autoridade para honrar a Deus, para edificar o povo, enquanto que líderes fracos, eles usam o povo como massa de manobra para aumentar a sua autoridade. Os grandes líderes, eles entendem que não precisam usar de manipulação, de técnicas de manipulação, porque a autoridade deles vem tão somente do Senhor. E aí depois desse dia de batalha e de grande vitória, olha o que diz aí o verso 14. Samuel convocou o povo e disse: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Por que Samuel chama o povo para ir para Gilgal? Porque Gilgal foi o lugar onde Josué, depois de atravessar o Jordão, ali Josué vai erigir um memorial com pedras, para lembrar a fidelidade de Deus. Ali em Gilgal foi renovada a aliança de Deus com o povo. Então, quando Samuel propõe levar o povo até Gilgal, Samuel está dizendo: olha, esta vitória que Deus nos concedeu contra os amonitas nesse dia, ela está ligada a todas as vitórias que Deus no passado concedeu ao seu povo. E Samuel está com isso mostrando o seguinte: toda e qualquer vitória, toda e qualquer bênção só nos vem por causa do Senhor. E aí o capítulo então se encerra dizendo que todo o povo, verso 15,
partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul o seu rei. Agora sim você é rei. Depois de uma grande vitória, agora sim você é rei. E o capítulo termina com uma declaração de grande alegria de Saul, quando diz que Saul muito se alegrou com todos os homens de Israel. Eu quero fazer 3 rápidas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas: permaneçamos tão vigilantes, disse André Bonar. Permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Esse capítulo nos mostra que Saul passou no primeiro teste. Ele foi lá, recebeu o Espírito de Deus, convocou as tribos, teve uma estratégia militar, venceu, e depois da vitória ele disse: a glória é de Deus, a honra é de Deus. Ele fez tudo certinho, mas parou aqui. Daqui para frente nós vamos ver, ele só faz besteira. Num espaço muito pequeno de tempo, e com testes bem mais simples, ele vai colocar tudo a perder. Então, aqui nós temos um princípio bíblico muito importante para a nossa caminhada cristã. A nossa vigilância, ela precisa estar em alta o tempo todo. Como disse esse homem aqui, forte, tanto antes da batalha quanto depois da vitória. Nós cantamos hoje aqui, e não por acaso. Cantamos hoje porque o texto bíblico ia falar disso. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora um coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. A gente não sabe. Precisamos estar vigilantes o tempo todo. Grandes sofrimentos, terríveis provações e tentações podem vir sobre as nossas vidas, mesmo depois de grandes vitórias, mesmo depois de grandes experiências espirituais. Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo logo depois da extraordinária experiência do batismo. Ou seja, a nossa proximidade com Deus não nos isenta de problemas, não nos isenta de dores. Eu estou muito próximo do Senhor, posso baixar? Não baixa a guarda, não. Não por acaso, o texto bíblico que eu li antes da dedicação, lá de 1 Pedro, diz que o diabo anda ao vosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Se baixar a guarda, tomba. Se achar que é super-herói da fé, tomba. A Bíblia está cheia de advertências para que a gente mantenha a vigilância depois da vitória tão em alta quanto antes da batalha. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, esse é um princípio que a gente não pode esquecer aqui com Saul. Segunda verdade, o texto nos mostra que o mundo, ou um princípio que está presente na Bíblia, o mundo nunca terá o povo de Deus como aliado. Naás e os amonitas, eles representam aqui o ódio do mundo pelo povo de Deus em cada geração. Há um comentarista bíblico, está aí no esboço, ele diz assim: essa arrogância, esse ódio nunca cessa,
Naás pode se tornar relíquia histórica, mas a mente amonita, isso é, mutilar, destruir, estrangular o povo de Deus, está sempre conosco. O mundo nunca terá o povo de Deus como aliado. Jesus virou-se para os discípulos e disse assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o fato é que vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu separei vocês, eu escolhi vocês do mundo. Por isso, o mundo odeia vocês. Sabe, gente, às vezes, por causa de circunstâncias convenientes, às vezes para manter uma suposta estabilidade, nós fazemos alianças, acordos, pactos, nós acreditamos que o mundo, através das suas ideologias, das suas representações, das suas pessoas, nós achamos que o mundo está de bem com a gente. Irmãos, não é assim. O mundo, ele está tão ansioso para destruir e para humilhar o povo de Deus, quanto a amonita Naás na época de Saul. Naás queria ali remover o olho direito dos israelitas, incapacitando-os, humilhando-os. Da mesma forma, o mundo, com as suas seduções, com as suas propostas, com os seus pecados, ele acaba por nos humilhar, por destruir valores e princípios que foram ao longo de anos sendo criados por nossos pais, pela igreja, E é por causa dessa hostilidade que vem por parte do mundo mau e odioso que o povo de Deus precisa de um Salvador. O salmista vai dizer lá no Salmo 7, Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Jesus foi muito claro, o mundo vos odeia. Como que pode existir aliança entre as trevas e a luz? Nós precisamos, assim como os homens de Jabes e Gileade, perceber que se nos entregarmos aos nossos inimigos, nós seremos humilhados, nós sofreremos danos irreparáveis. Às vezes dá vontade de chegar para alguém que fala assim, qual o problema de casar e namorar um não crente? Olha para a quantidade de gente que namorou e casou com não crente. Os problemas que existem. Tem gente que vira e fala assim, eu vou orar. Você vai orar por quê? Deus já está dizendo na palavra. Deus não vai te dar outra resposta. A resposta é não. E se você está peitando e indo daqui para frente, você vai sozinho. Sem a bênção de Deus. Por isso que eu jamais faço casamento misto. Não tem a bênção de Deus para você. Você está caminhando sozinho, filho. Longe do Senhor. Não há amizade com o mundo. Não há. O mundo, disse Jesus, ele vos odeia. E ele quer humilhar vocês. Assim como o rei amonita quis humilhar o povo do Senhor. Terceiro e último lugar. A salvação não veio porque Israel tinha um rei, mas porque o rei tinha o Espírito do Senhor.
Isso aqui é extraordinário. A salvação não veio porque Israel tinha um rei, porque era isso que o povo acreditava, né? Como a gente vai ver semana que vem, Samuel vai dizer para o povo assim, ó, vocês acham que vocês venceram por causa de Saul? Vou mostrar para vocês quem que deu a vitória a vocês. A salvação não veio porque Israel tinha um rei, mas porque o rei foi capacitado pelo Espírito do Senhor. Ou seja, não foi a instituição do reinado que trouxe libertação a Israel. Foi o poder e a autoridade, a capacidade do Espírito de Deus que veio sobre o rei e aí então deu a vitória a Israel. Ou seja, o segredo da vitória está aí no verso 6, olha aí. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Aqui está a vitória, o segredo da vitória. Conta-se que o gabinete de Spurgeon, o meu fica aqui, né, no alto aqui. Mas conta-se que o gabinete de Spurgeon ficava embaixo do púlpito dele. E muitas vezes ele ficava no gabinete enquanto estava tendo a liturgia, e quando ele precisava, chegava o momento dele pregar, ele saía do gabinete, porque ele ficava ali orando, e ele tinha que subir algumas escadas, alguns degraus, até chegar ao púlpito. E ele subia o primeiro degrau e dizia para ele mesmo, eu creio no Espírito Santo. Subia o segundo degrau e parava, eu creio no Espírito Santo. E assim ele fazia até chegar ao púlpito. E aquilo era um ritual que ele repetia toda vez que ia pregar. E o povo sabia que quando ele parava no degrau, ele estava falando, eu creio no Espírito Santo. Pedindo ajuda ao Espírito Santo. Esse gesto ilustra onde estava a confiança. Sabe de quem? Daquele que foi denominado de o príncipe dos pregadores. Aquele que pregou com a maior eloquência. Aquele que pregou com a maior capacidade. Aquele que foi chamado de o príncipe dos pregadores. Ele depositava toda a sua confiança, não na sua oratória, não no seu poder de argumentação, não na sua inteligência. Ele depositava toda a sua confiança no poder do Espírito Santo de Deus. Porque ele sabia o que disse o profeta Ezequiel. O que disse Ezequiel? Quem é aquele que nos dá um coração novo? Quem é aquele que retira de nós o coração de pedra e nos concede um coração de carne? Quem é aquele que nos faz andar pelos estatutos e caminhos de Deus? Sempre que o povo de Deus recorre a estratégias mundanas, o que ocorre é inchaço, não é crescimento. Os crentes, eles só são fortalecidos e edificados quando o que está em ação é o Espírito Santo de Deus. Por isso que todo pastor, todo pregador, quando vai pregar, ele precisa dizer, eu creio no Espírito Santo. Porque eu posso usar das melhores e maiores argumentações, mas se o Espírito Santo não for aquele a atuar no coração, não vale de nada. Não vai acontecer nada. Mas isso se aplica não só para o pastor. Isso se aplica a você que é mãe, que vive sofrendo com seus filhos. A você que é mulher e tem um marido incrédulo. A todos nós precisamos da intervenção divina nas nossas vidas para mudar contextos, mudar situações que aos nossos olhos são irreversíveis. E o triste é que a gente ora por saúde, a gente ora por prosperidade, a gente ora pelo futuro,
A gente ora pelos filhos, a gente ora por livramentos, a gente ora por tudo. Mas raramente está presente nos nossos lábios aquele pedido que diz assim: Senhor, dá-nos mais do Teu Espírito. Senhor, envia o Teu Santo Espírito sobre a minha casa, sobre a minha vida. Quando os discípulos pediram a Jesus para orar, sabe como que Jesus encerrou o ensino dele sobre oração lá em Lucas 11, que é a versão de Mateus 6 do Pai Nosso? Jesus vira e diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. Para quem? Aqueles que lhe pedirem. Foi o Espírito Santo que deu a vitória dos israelitas sobre os amonitas. É o Espírito Santo que nos habilita a vencermos as nossas batalhas. Nós precisamos, assim como Cristo nos ensinou, pedir ao Pai que envie sobre nós o seu Santo Espírito. Vamos orar. Ó Deus, não podemos falar absolutamente nada nesse momento que, antes de qualquer coisa que não seja, envia sobre nós o Teu Santo Espírito. Como disse o profeta Isaías: ah, se fendesses os céus e descesses, e entre nós fizesses morada. Envia, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que Ele venha nos santificar, e que Ele venha trabalhar e lapidar o nosso caráter. E assim nós daremos ao nosso Senhor Jesus a glória que lhe é devida. Ó Deus, que aqueles que estão flertando com o mundo, ó Deus, que essas pessoas tenham os seus olhos abertos para o perigo que estão correndo. E aqueles que já tiveram os seus olhos vazados pelo mundo e que não conseguem mais enxergar, ó Deus, opera um milagre. Devolve a essas pessoas a capacidade de enxergar. Muitos filhos e filhas do Senhor estão debaixo de humilhação e de vergonha por causa do flerte, da amizade que possuem com o mundo. Liberta, Senhor, esses Teus filhos, esses nossos irmãos. E por fim, ajuda-nos, ó Deus, a sem cessar vigiar e orar. Porque, como disse o poeta, o